Olá, seja bem-vinda! Eu sou Silvia Nicolau e está começando agora o curso gratuito de Copos da Felicidade. Nesse curso eu vou te ensinar passo a passo como preparar 3 sabores incríveis: o napolitano, os churros e o brownie com creme de avelã e chantilly. Você vai ver também que com os mesmos ingredientes e preparos é possível fazer também os bolos no pote. Esses então vendem muito e vendem o ano todo. Meu objetivo aqui é facilitar a sua vida, o seu trabalho com receitas bem balanceadas, receitas que dão certo. Então já vou avisando, não é um curso só de receitas, é muito mais que isso. Eu quero te ajudar a ganhar dinheiro. Por isso, nós vamos falar de receita, sim, mas também de como calcular o preço de venda, como perder o medo, a vergonha de vender, como divulgar os seus produtos e até como atender bem o seu cliente. Ou seja, se você está precisando ganhar dinheiro, está no lugar certo. Posso te garantir, se você trabalhar direitinho, como eu vou te mostrar ao longo das 3 aulas desse curso, vai acontecer com você o mesmo que está acontecendo com muitas das minhas alunas, que estão faturando muito bem com a venda dos copos da felicidade. Bem, vamos iniciar agora o preparo do primeiro sabor, que é o napolitano. Antes de colocar a mão na massa, é importante entender um pouquinho mais sobre os produtos que você vai colocar à venda. Aqui eu tenho o bolo no pote e o copo da felicidade. A primeira diferença está bem fácil de perceber, que é o tamanho. O bolo no pote, geralmente a gente usa embalagens menores, embalagens individuais, e a composição segue a composição de um bolo de verdade, ou seja, massa, calda, recheios e até cobertura. Já o copo da felicidade, a gente utiliza embalagens maiores, com essa tampa bolha que facilita na hora da decoração, a gente consegue colocar decorações mais altas, mais vistosas. Ele também é feito em camadas e a gente pode usar massa de bolo ou pode fazer só com cremes, com frutas, sem colocar massa. Aqui eu escolhi colocar uma massa de chocolate porque ela se harmoniza muito bem com os outros cremes, já que a gente está fazendo um sabor napolitano. Então, sabendo disso, agora eu vou dar início ao preparo da primeira receita, que é justamente um pão de ló de chocolate. A primeira regra na cozinha é higiene. Então, antes de começar a manipular os alimentos, coloque a sua touquinha na cabeça, avental, lave bem as mãos, higienize todas as embalagens antes de abrir, lave também os ovos antes de quebrar. Não fale ou tussa ou espirre sobre os alimentos. Claro que aqui é uma aula, né? Então, para fins didáticos, eu vou falando com você enquanto eu vou manipulando. Mas o ideal é não falar enquanto a gente está trabalhando, não. É ficar quietinho. Isso tudo para que a gente produza alimentos seguros para o consumo. Bem, aqui eu tenho tudo separadinho, isso aqui a gente chama de mise en place. É uma boa maneira de começar uma receita para que tudo dê certo. Então eu separei todos os ingredientes, medidos, pesados, a gente confere também a data de validade e quando estiver fazendo mise en place, já separa também utensílios, olha lá, já separei também aqui até a forma que eu vou usar, já untei, já enfarinhei, separei os equipamentos e acendi o forno, porque assim que a gente terminar de preparar a massa, ela já tem que ir para o forno assando. Então aqui eu tenho 2 ovos inteiros, eu separei claras e gemas. Tenho também 60 ml de água, que é um quarto de xícara de chá. Tenho 2/3 de xícara de açúcar, que são 120 gramas, 1 xícara de farinha de trigo, que são 140 gramas, 2 colheres de sopa de chocolate em pó, que são 14 gramas, e 1 colherinha de chá de fermento em pó, que são 3 gramas. Não precisa anotar os ingredientes, porque eles estão logo abaixo na descrição do vídeo. Já aproveita e me fala também de onde você está assistindo essa aula, se você já trabalha com confeitaria e também, se ficar com alguma dúvida, é só escrever aqui nos comentários, tá bom? Bom, vou começar o preparo da massa, batendo as claras em ponto de neve. Vou parar um pouquinho a batedeira, vou colocar o açúcar.
as gemas e bater mais um pouquinho. Vou retirar agora da batedeira e acrescentar manualmente a água, que vai deixar essa massa bem levinha. Misturar com o fouet. E por fim, vou acrescentar os pós peneirados. Então, o fermento, o chocolate em pó e a farinha de trigo. Vou misturar em 2 etapas. E agora é misturar, não bater. Se a gente bater com muita força, a gente acaba perdendo o volume da massa. Isso aqui é uma massinha de pão de ló e uma das características dela é justamente essa leveza. Agora é só transferir a massa para uma forma. Aqui a forma que eu estou utilizando, ela tem 17 por 25. Ela está untada e enfarinhada. Vou despejar a massa, levar ao forno por aproximadamente 20 minutos. Lembrando que o meu forno já está pré-aquecido, faz parte do mise en place, ligar o forno. Ele está pré-aquecido a 180 graus. Então, em torno de 20 minutinhos. Mas, claro, como existe diferença entre os fornos, é importante ficar de olho. Pode ser que precise um pouquinho mais ou um pouquinho menos de tempo aí na sua casa. Enquanto a massa fica pronta, eu já vou dar início ao preparo do primeiro recheio, que é um brigadeiro escuro. Lembrando que no copo napolitano eu vou utilizar 3 sabores de brigadeiro. Esse é só o primeiro. E eu vou fazer o cozimento dele no micro-ondas. Por isso, eu vou utilizar um recipiente apropriado para essa finalidade, para que ele não solte nenhum tipo de toxina no alimento. Se você quiser fazer no fogão, dá bem certinho também. É só misturar os ingredientes numa panela e levar ao fogo, mexendo sempre até chegar no mesmo ponto desse que eu vou fazer no micro-ondas. E os ingredientes são leite condensado, uma caixinha, que são 395 gramas, meia caixinha de creme de leite, que são 100 gramas, uma colher de sopa de farinha de trigo, que são 10 gramas, e 3 colheres de sopa de chocolate em pó 50%, que são 21 gramas. Então, vou começar o preparo da receita peneirando os 2 pozinhos aqui dentro da tigela. Então, o chocolate e a farinha de trigo. Passa na peneira para não ficar gruminhos. Aí, vou diluir com um pouquinho do leite condensado. Misturar bem. Já vou juntar o restante do leite condensado e o creme de leite. Aqui, se você quiser usar o creme de leite de lata, também pode usar. Nesse caso, pode misturar o soro, não precisa tirar o soro, desperdiçar. É só mexer todo o conteúdo da lata e separar a quantidade pedida na receita. E a farinha de trigo, que talvez você fique em dúvida, né? O motivo de eu ter colocado a farinha de trigo na receita é porque ela vai funcionar como um espessante. Ela ajuda a dar o ponto cremoso nesse brigadeiro. Também ajuda a evitar a cristalização do brigadeiro. Deixa um ponto muito bom, ponto de recheio mesmo. Mas se por acaso você quiser fazer sem a farinha, pode fazer. Ele só vai precisar cozinhar por um pouquinho mais de tempo. Eu vou cozinhar inicialmente por 4 minutos em potência alta. Primeira etapa do cozimento concluída. Agora eu vou mexer bem. Ele tá molinho ainda. Eu vou voltar com ele ao micro-ondas por mais 4 minutos, mas dessa vez em potência média. Então, vou regular a potência, 50%, mais 4 minutinhos.
Primeiro brigadeiro pronto. Então, olha lá, vou mexer bem com o fouet para sair todo o ar quente, aí ele fica bem lisinho. Esse aqui tá prontinho. Lembrando que depois que esfria, ele fica um pouco mais firme. Então, se você for fazer no fogão, é esse aqui o ponto também, né? Lembrando que tem que ficar mexendo o tempo todo, né, no fogão para não pegar no fundo da panela, mas olha lá o ponto. É esse aqui. Vou reservar esse e iniciar mais um preparo. Eu vou fazer agora os outros 2 sabores de brigadeiro de uma vez só. Para isso eu separei 2 latas de leite condensado, que são 790 gramas, uma caixinha de creme de leite, que são 200 gramas, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 20 gramas, e 1,5 colher de pó para sorvete no sabor morango, que são 15 gramas. O preparo é basicamente o mesmo, então eu vou peneirar a farinha de trigo dentro da tigela. Se for fazer no micro-ondas essa receita de 2 latas de leite condensado, é importante que a tigela seja grande para não derramar lá dentro do micro, porque ele ferve, né, como você viu. Então tem que ser tigela grande para comportar, né, essa quantidade de líquido fervendo. Então vou dissolver bem a farinha de trigo, assim como eu fiz com o anterior. Quando está bem dissolvido, junta o restante do leite condensado e o creme de leite. O pozinho de sorvete eu vou deixar ali reservado um pouquinho, ele só entra lá no final, depois do cozimento. Misturar bem. Como agora eu tenho mais ingredientes, eu preciso também de mais tempo de cozimento. Então, esse creme vai cozinhar inicialmente por 8 minutos em potência alta. Nesse meio tempo, o bolo já ficou pronto. Já vou retirar do forno. Olha que bonito, o bolo assadinho. Quando amornar, já pode desenformar. Primeira etapa do cozimento. Ele vai estar molinho, mas é importante mexer para o creme cozinhar por igual. Mexe bem. E agora vou voltar com o creme ao micro-ondas por mais 8 minutos, dessa vez em potência média. Potência 50%, 8 minutos. Cuidado, porque sai fervendo lá do micro-ondas. Agora eu vou dar uma boa mexida para escapar todo esse ar quente que fica preso no meio do doce. Aí ele fica bem lisinho. Eu vou dividir o creme em 2 porções. Então, vou retirar metade dele, porque aí vai ficar assim mesmo, branquinho, né? O brigadeiro branco. A metade. E nessa outra metade aqui, com ele ainda quentinho assim, eu vou juntar o pó para sorvete. Vou acrescentar ele peneirado. Esse pozinho de sorvete você acha com bastante facilidade nas lojas de confeitaria e até em alguns supermercados. Olha que fácil de fazer, fica bem gostoso esse brigadeiro de morango. Mistura bem para dissolver. O pozinho de sorvete, ele já tem o sabor, já tem o aroma e já tem a cor. Então fica bem prático. Prontinho. Os brigadeiros já estão prontos e a gente vai para o último preparo, que é o doce de morango. Eu separei 1 xícara de chá de morangos picados, que são 150 gramas, 1/4 de xícara de chá de açúcar, que são 45 gramas, e meia colher de sopa de amido, 5 gramas. Vou colocar em uma panela os morangos picadinhos com açúcar e levar ao fogo.
Meu objetivo é deixar o açúcar dissolver, aí vai se formar um caldinho no fundo da panela. Aí eu vou tirar um pouquinho desse caldinho e vou utilizar para diluir o amido. Assim a gente evita de ficar colocando água aqui, porque o morango já solta bastante água. E não precisa ficar mexendo. Vale lembrar que nessa montagem do sabor napolitano, você pode utilizar também o morango in natura, sem cozinhar. Só que aí tem que lembrar da validade. Você vai ter o dia do preparo e mais um dia apenas, ou seja, somente 2 dias de validade. Já com o doce de morangos cozido, essa validade sobe para 5 dias. Como eu disse, eu vou retirar um pouquinho desse caldinho que se forma naturalmente para conseguir diluir o amido. Espera ele esfriar um pouquinho, né, para não empelotar o amido. Dilui. E vou devolver na panela e voltar ao fogo, com o objetivo de engrossar aquela mistura. Bem misturadinho, volta para cá e volta para o fogo. Agora é só retirar da panela para esfriar e como tudo já está pronto, é só começar a fazer a montagem. Como você viu, eu transferi os brigadeiros para sacos de confeitar, isso para facilitar a aplicação. Eu não estou usando bico, somente cortei a pontinha do saco, fica bem prático. E a massa do bolo, eu vou utilizar o pedaço inteiro, eu vou cortar exatamente do diâmetro do copo. Mas você pode também usar a massa esfarelada, a massa picada, fica ao seu gosto. Como eu quero cortar redondinho, eu posso usar aros ou simplesmente qualquer recipiente redondo para marcar o tamanho. Outra dica é fazer camadas bem uniformes, para que a montagem fique bem bonita. E também padronize, porque se o seu cliente comprou uma vez e gostou, da próxima vez ele vai querer igual. Isso também vai impactar no rendimento da receita. Se cada dia você coloca uma quantidade diferente de brigadeiro, de massa, você nunca vai saber o quanto a sua receita vai render. Então é muito importante padronizar. Uma dica é marcar no próprio copo. Pegue uma caneta e marque no copo, porque isso vai servir para você na hora da montagem como um guia. Na próxima montagem, na próxima aula, eu vou fazer com a balança, que também é uma outra maneira. Então, eu vou marcar aqui mais ou menos 1,5 centímetros. Desse jeito. Aí, depois dessa marcação com a caneta, a gente passa um paninho com álcool, ela sai com bastante facilidade. A primeira camada é com brigadeiro escuro. Então, vou me guiar pela marcação que eu fiz no copo. Olha lá, chegou na altura, eu vou completando toda a volta. Vou completar o centro. E já vou para a segunda camada, que é o brigadeiro branco. Novamente, me guiando pela marcação. Completa o centro. A próxima camada é do doce de morangos. Agora, nesse caso, é uma camada fininha, que vai dar mais ou menos meio centímetro. E sempre bem encostadinho na lateral do copo, que é para a montagem ficar bem bonita. Agora é a vez do brigadeiro de morango. Então, o doce de morango, ele invade um pouquinho aqui o espaço do brigadeiro de morango.
Olha lá, eu me mantive dentro da marcação, complementa o centro. E a próxima camada agora é de bolo, massa de bolo. Então, eu vou medir o diâmetro, que são 8 centímetros, e é esse o tamanho do pedaço de bolo que eu tenho que cortar. Então, eu vou achar aqui um recipiente que tenha esse diâmetro, olha lá, esse copinho aqui vai me ajudar. Eu corto, e lembra que eu tenho que ter uma espessura de aproximadamente 1,5 centímetros. Vou retirar a fatia de bolo. Vou medir o que eu preciso, então é exatamente a metade da altura do bolo. Então, se eu cortar, esse bolo está com 3 de altura, então se eu cortar aqui, eu vou ter 1,5 que eu preciso. A massa do bolo, você vai ter um pouquinho de sobra, é natural, porque é muito difícil fazer uma quantidade muito pequena de massa. Então, o que sobrar da massa de chocolate, você pode congelar por até 60 dias. Vou voltar aqui para a montagem, colocar a massinha cuidadosamente, vou ajudar com a faca para que ela encaixe em cima do recheio. Não precisa regar essa massa, porque os cremes eles têm bastante umidade, então não tem necessidade de regar, até para a gente manter essa textura do bolo. Agora vamos ver qual é a próxima camada aqui. Eu vou repetir de cima para baixo. Então, vou colocar 1,5 centímetro de creme de morangos, do brigadeiro, ou melhor, de morango. Completar aqui o centro. Doce de morangos, são muitas camadas, né? Isso é muita felicidade mesmo. Por isso que chama copo da felicidade. É muita gostosura junta para deixar a gente bem feliz mesmo. Prontinho, bem espalhadinho. Agora, a próxima camada é o brigadeiro branco. Deixa eu ver aqui a marcaçãozinha na lateral. Completa o centro. E agora vai o brigadeiro escuro. E para finalizar, eu vou utilizar o mesmo brigadeiro escuro, só que um pouquinho mais gelado. E agora com o bico de confeitar. Aqui eu estou usando o bico 1M. E vou usar também na decoração morangos bem graúdos. Então, aqui por cima, vou fazer uma pitanga bem grande, que vai acomodar esse morango lindo. E veja a importância de fazer as camadas com bastante capricho, porque além do copo da felicidade ficar lindo, o seu cliente vai entender o que tem dentro do copo. Isso valoriza o seu produto. Todas as preparações que eu te ensinei nessa aula vão render 3 copos iguais a esses. A única coisa que vai sobrar um pouquinho é a massa do bolo, mas essa você pode congelar por até 60 dias, como eu já te disse. Agora, para atender qualquer tipo de cliente e não perder nenhuma venda, você precisa ter variedade. Por isso, não perca as próximas aulas do nosso curso gratuito de Copos da Felicidade. Porque além de novos sabores, eu ainda vou te dar dicas de como variar, de como misturar e criar outros sabores. Vou te ensinar também como fazer o preço de venda, todos os cálculos passo a passo. E ainda vou te dar dicas de como perder o medo e a vergonha de vender. Ou seja, é para aprender, começar a produzir e já ganhar dinheiro. Lembrando que se você ainda não está inscrita no canal, faça isso agora. É só clicar em inscreva-se, depois no sininho e selecionar a opção todas. Assim, você vai receber as notificações sempre que entrar um conteúdo novo aqui no canal. Eu finalizo aqui a primeira aula do curso gratuito de Copos da Felicidade. Para assistir a segunda aula e aprender a fazer o sabor churros, é só clicar nesse vídeo aqui. Até lá!